Você já parou para pensar que aquilo que te dá prazer pode, na verdade, estar te protegendo de uma das doenças que mais afeta os homens depois dos 40? Pois é. O que você faz em silêncio, talvez até com culpa, pode ser um verdadeiro ato de autocuidado. Neste vídeo, a gente vai direto ao ponto. Qual é a relação entre o prazer sexual, sim, incluindo a masturbação, e a saúde da sua próstata? E mais do que isso, por que você deveria olhar para o seu corpo com menos julgamento e mais responsabilidade? Não se trata só de desejo, se trata de prevenção. Então, se você é homem, tem entre 30 e 55 anos, é sexualmente ativo e quer viver com mais qualidade, mais potência e menos risco, fica comigo até o final. O que você vai ouvir aqui pode transformar sua forma de se cuidar e talvez até salvar sua vida. E o que mais ouvimos por aí é que o homem moderno está cada vez mais preocupado com a saúde. Dieta, academia, suplementos, check-ups. Mas tem uma parte do corpo que segue sendo esquecida, ou pior, ignorada, a região íntima. E entre todos os tabus, a próstata continua sendo um dos maiores. A verdade é que muitos homens só pensam nesse assunto quando aparece algum incômodo. E mesmo assim, deixam para depois. Porque mexer com a próstata, para muitos, ainda significa abrir mão da virilidade. E isso não podia estar mais longe da realidade. Você cuida da sua carreira, da sua família. Você resolve problemas, paga boletos, cumpre prazos. Mas e de você mesmo, do seu bem-estar íntimo, você cuida? E que esse vídeo quer te mostrar é simples, mas poderoso. O prazer, quando vivido com equilíbrio e consciência, pode ser um aliado na prevenção de problemas sérios. Estamos falando de usar a masturbação e o prazer sexual como um todo, como uma ferramenta legítima de cuidado com a próstata. Mas para isso, antes de qualquer coisa, você precisa quebrar esse ciclo de culpa e silêncio. Porque enquanto você evita olhar para isso, a saúde pode estar escapando pelas bordas. E o que deveria ser fonte de bem-estar vira um ponto cego na sua rotina. A partir de agora, vamos explorar como a masturbação, longe de ser um problema, pode ser parte da solução. Se a gente está falando de prazer como autocuidado, é hora de colocar os pingos nos is. Existe sim uma relação direta entre a prática da masturbação e a saúde da sua próstata. E essa conexão vai muito além do alívio momentâneo. A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela é responsável por produzir parte do sêmen e, como qualquer parte do corpo, precisa de atividade regular para funcionar bem. Quando você ejacula, por exemplo, estimula a próstata a trabalhar, a liberar secreções, a se limpar. Isso significa que períodos longos de abstinência podem levar a um acúmulo de fluido prostático, o que, segundo alguns estudos, pode aumentar o risco de inflamações ou problemas mais graves ao longo do tempo. Ou seja, ficar muito tempo sem ejacular pode não ser tão inofensivo quanto parece. Muita gente não sabe, mas a prática regular da masturbação ou da atividade sexual de modo geral ajuda na circulação da região pélvica, promove o equilíbrio hormonal e ainda colabora para a saúde emocional. Tudo isso impacta diretamente na vitalidade da próstata. Mas atenção, estamos falando de um comportamento consciente, equilibrado e conectado com o próprio corpo. A masturbação não é apenas um alívio físico, ela pode ser uma forma de manter o sistema funcionando como deve. E para reforçar tudo isso, no próximo bloco, vamos explorar o que a ciência já descobriu sobre o impacto da masturbação na prevenção do câncer de próstata. A essa altura, talvez você esteja se perguntando, tudo bem, parece lógico, mas e a ciência? Isso é só papo motivacional ou tem embasamento mesmo? A resposta é tem, e muito. Um dos estudos mais citados sobre o tema foi conduzido por pesquisadores australianos e publicado no Journal of the American Medical Association em 2003. Eles acompanharam mais de 29 mil homens por 8 anos e chegaram a uma conclusão surpreendente. Homens que ejaculavam em média 21 vezes por mês apresentaram um risco 33% menor de desenvolver câncer de próstata em comparação com aqueles que ejaculavam menos de 7 vezes por mês. Outros estudos, como os conduzidos por instituições como a Universidade de Harvard, reforçam essa ideia. O ato de ejacular com frequência ajuda a eliminar substâncias potencialmente cancerígenas que se acumulam nos ductos da próstata. Além disso, o processo reduz o estresse oxidativo da região, algo que também está relacionado ao desenvolvimento de tumores. E mais que isso, o próprio ato sexual ou masturbatório promove liberação de endorfinas, diminuição do estresse e melhora na qualidade do sono.
Tudo isso colabora com a saúde geral do corpo, e a próstata agradece. Mas o que torna esses dados ainda mais relevantes é que eles falam de algo natural. Estamos falando de uma atividade que já faz parte da vida da maioria dos homens. O que muda aqui é a forma como você enxerga essa prática. Ela deixa de ser apenas instintiva ou escondida e passa a ser estratégica, consciente. Agora, claro, isso não quer dizer que masturbar-se excessivamente ou por compulsão seja benéfico, e a gente vai chegar nesse ponto mais adiante. Mas no contexto de um estilo de vida equilibrado, sim, o prazer pode ser uma peça importante na prevenção de problemas sérios. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando que isso faz mal, lembre-se, a ciência discorda. E como você vai ver daqui a pouco, é justamente o tabu que faz mais estrago do que o ato em si. Mesmo com tantos dados e argumentos, ainda existe um inimigo silencioso que impede muitos homens de se beneficiarem dessa prática: o tabu. Por mais que sejamos adultos, maduros, com acesso à informação, ainda há uma camada de vergonha que envolve o tema da masturbação. Muitos cresceram ouvindo que isso é errado, isso é coisa de adolescente, isso enfraquece o homem. Outros se sentem desconectados do próprio corpo por crenças religiosas ou pressões culturais. E o resultado disso? Um silêncio que custa caro. Homens não falam sobre masturbação. Não entre amigos, não com médicos, muitas vezes nem com as próprias parceiras. É como se fosse algo vergonhoso demais para existir. Só que essa vergonha esconde um comportamento real, frequente e, quando bem direcionado, saudável. Esse silêncio também tem um preço emocional. Culpa, ansiedade, sensação de estar fazendo algo errado. E a culpa, quando se acumula, vira um fardo físico e psicológico. É por isso que falar sobre isso importa. Porque enquanto o assunto for proibido, o cuidado também vai ser. E se o cuidado não chega, o problema se instala. Está na hora de ressignificar. De entender que autocuidado não é fraqueza, é responsabilidade. Que prazer não é algo a esconder, mas sim algo a compreender. E antes de falarmos sobre o exagero, que também existe e pode causar danos, precisamos reconhecer: o problema nem sempre é o ato, mas sim o julgamento que colocamos sobre ele. Até aqui a gente falou sobre os benefícios da masturbação para a saúde da próstata e o quanto ela pode ser uma aliada. Mas como tudo na vida, o que é bom com equilíbrio pode virar problema quando passa dos limites. O excesso, seja em frequência, intensidade ou dependência emocional, transforma o prazer em fuga. E quando você usa a masturbação como válvula de escape constante para estresse, ansiedade ou frustração, o que era autocuidado pode virar compulsão. E o corpo sente cansaço crônico, queda de libido em relações reais, irritabilidade, dificuldade de concentração. A saúde mental também sofre, especialmente quando a masturbação começa a gerar culpa, conflito interno ou interfere nas suas relações afetivas e sexuais. É importante entender: masturbar-se muito não significa necessariamente estar saudável ou com a libido em alta. Muitas vezes é um sinal de vazio emocional, tédio ou até mesmo depressão mascarada. Aqui entra a chave de tudo: a consciência. Você não precisa abandonar o prazer, mas precisa observar por que, quando e como está se relacionando com ele. Existe um ponto de equilíbrio, e ele varia de pessoa para pessoa. O segredo está em ouvir seu corpo, suas emoções e entender se o prazer está te servindo ou se você está se escondendo atrás dele. No próximo capítulo, vamos sair do conceito e entrar na prática. Como transformar a masturbação em um hábito saudável e, de fato, protetor para a sua saúde íntima. Agora que entendemos os benefícios da masturbação, o que acontece quando ela é feita de maneira equilibrada e consciente? A resposta é simples. Ela pode ser um dos maiores aliados no seu bem-estar geral, e não só da sua próstata. O verdadeiro poder da masturbação vai além do prazer físico imediato. Quando feita com atenção plena, ela se torna uma prática de autoconhecimento. Isso mesmo, ao se tocar de maneira consciente, você começa a entender melhor seu corpo, seus desejos, suas sensações e até mesmo suas limitações. Esse tipo de interação com o próprio corpo também reflete na sua vida sexual. A masturbação pode aumentar sua conexão com a sua própria libido, o que facilita na hora de ter relações mais satisfatórias com seu parceiro. Você aprende o que te excita, o que te relaxa e o que te faz sentir bem. Além disso, masturbar-se regularmente ajuda a reduzir o estresse, a melhorar o sono e aumentar os níveis de endorfina, hormônio que traz sensação de bem-estar. Ou seja,
A qualidade de vida sexual e a saúde mental estão diretamente conectadas. O cuidado com a sua intimidade não é apenas sobre prevenir doenças, é sobre promover prazer, vitalidade e felicidade no seu dia a dia. E o mais importante, tudo isso se reflete diretamente na sua saúde emocional e física. Afinal, você só pode cuidar do outro quando aprender a cuidar de si. Integrar a masturbação de forma saudável na sua rotina diária ou semanal pode ser um grande passo para melhorar a sua saúde íntima. Mas, como qualquer outra prática de autocuidado, ela deve ser feita com atenção e equilíbrio. A primeira coisa a entender é que o objetivo não é transformar a masturbação em uma obsessão, mas sim incorporá-la de forma natural ao seu dia a dia. Isso significa reservar momentos para se conectar com seu corpo, para sentir prazer sem pressa ou culpa. Não há regras fixas sobre a frequência ideal, mas o importante é que a prática seja confortável e descomplicada. Um bom ponto de partida é a autoobservação. Como você se sente após a masturbação? Você sente prazer sem excessos de culpa ou distrações? A masturbação deve ser uma fonte de prazer e alívio, não algo que você faz automaticamente por hábito ou impulso. Reserve um momento para realmente aproveitar o processo, sem pressa para terminar. Isso vai ajudá-lo a criar uma relação mais saudável e positiva com o seu corpo. Outro aspecto importante é como você percebe esse momento, como uma pausa, uma forma de relaxamento ou uma maneira de recarregar suas energias. Ao invés de ser algo mecânico ou relacionado a tensões momentâneas, a masturbação pode se tornar um hábito de bem-estar emocional e físico. A chave está em incorporar a masturbação como parte do seu autocuidado, em um espaço de equilíbrio entre prazer e saúde. Se você já se sentiu inseguro ou com vergonha de praticar a masturbação, é bem provável que tenha se deparado com alguns dos mitos mais comuns sobre o assunto. Mitos esses que não apenas distorcem a realidade, mas também alimentam a culpa e a vergonha, impedindo que você se beneficie dessa prática natural e saudável. Um dos mitos mais persistentes é que a masturbação causa problemas de saúde, como disfunção erétil ou diminuição da virilidade. Nada disso é verdade. Estudos científicos mostraram que a masturbação em níveis moderados não apenas é inofensiva, como pode até beneficiar sua saúde sexual e física. Outro mito popular é o de que a masturbação excessiva leva à perda de energia vital ou diminui a força masculina. Embora o excesso de qualquer comportamento possa ser prejudicial, a masturbação em si não tem esse efeito negativo, desde que praticada com equilíbrio. Na verdade, ela pode ajudar a liberar tensões e melhorar a disposição. A ideia de que masturbar-se deve ser algo clandestino ou vergonhoso também está errada. Quanto mais você desmistificar esses tabus, mais livre você será para explorar e cuidar de sua saúde íntima com confiança. A chave para manter a prática saudável é entender o que funciona para o seu corpo, se livrar de mitos infundados e, acima de tudo, praticar o autocuidado com responsabilidade. No próximo capítulo, vamos falar sobre como a masturbação pode ser integrada à sua vida sexual de forma saudável e benéfica, tanto individualmente quanto em casal. Muita gente acredita que a masturbação é um comportamento solitário, distante da vida sexual a dois, mas na realidade, ela pode ser um complemento positivo e saudável para a intimidade entre parceiros, quando abordada de forma aberta e sem tabus. A masturbação pode ajudar você a entender melhor o que te excita, o que te relaxa e o que te proporciona prazer. E ao compartilhar isso com o seu parceiro, a comunicação sobre o que você gosta fica mais clara, o que só fortalece a vida sexual a dois. Além disso, ela pode servir como um aquecimento ou até um momento de descontração durante o sexo, reduzindo a pressão de ter sempre que satisfazer o outro de forma perfeita. Ao integrar a masturbação na sua vida sexual, você diminui a ansiedade e a pressão sobre o desempenho sexual. Não precisa ser o único meio de prazer, mas pode ser uma forma de quebrar o gelo ou explorar novas formas de prazer juntos. A chave aqui é o respeito mútuo e a comunicação aberta. Se ambos os parceiros se sentirem confortáveis com a ideia, a masturbação pode se tornar um elemento natural e excitante dentro do relacionamento, melhorando a intimidade e a conexão emocional. Portanto, ao invés de ver a masturbação como algo que compete com a vida sexual a dois, trate-a como uma ferramenta para fortalecer o vínculo, tornando a experiência sexual ainda mais prazerosa e sem pressões. Embora a masturbação possa ser uma prática benéfica para a saúde da próstata,
é essencial lembrar que ela não substitui os cuidados médicos regulares. A prevenção da saúde da próstata vai muito além do prazer. Consultar um médico e realizar exames periódicos são fundamentais para detectar qualquer problema de forma precoce. Muitos homens, especialmente os mais jovens, negligenciam a importância de check-ups regulares, acreditando que, se não apresentam sintomas, não há motivo para preocupação. Mas o câncer de próstata, por exemplo, pode se desenvolver de forma silenciosa e assintomática nos estágios iniciais. A detecção precoce pode ser crucial para um tratamento eficaz e para um prognóstico positivo. Além disso, consultar um médico não é apenas para quando algo está errado. Fazer exames de rotina, como o exame de PSA, antígeno prostático específico, e o toque retal, pode identificar alterações antes que se tornem graves. Conversar abertamente com seu médico sobre a sua saúde sexual e a prática da masturbação também pode trazer uma perspectiva mais ampla e personalizada sobre o que é saudável para o seu corpo. Lembre-se, não se trata de recorrer ao médico só quando você se sentir mal. Prevenir é sempre melhor do que remediar, e a sua saúde íntima merece a mesma atenção que qualquer outra parte do seu corpo. Agora, com esses cuidados, vamos entender como você pode manter esse autocuidado e equilíbrio ao longo da vida, sem cair em excessos. Embora muitas vezes associemos a masturbação apenas ao prazer físico, ela também tem um impacto positivo significativo na saúde mental. Esse aspecto é frequentemente negligenciado, mas a prática consciente pode ser uma verdadeira aliada no combate ao estresse, à ansiedade e até à depressão. O ato de se masturbar libera endorfinas e outros neurotransmissores, como a dopamina, que promovem uma sensação de bem-estar e prazer. Esses hormônios não apenas ajudam a aliviar o estresse do dia a dia, mas também melhoram o humor geral, combatendo sentimentos de tensão ou tristeza. Além disso, a masturbação pode ser uma forma eficaz de lidar com a solidão emocional. Quando praticada de forma consciente, ela permite que você se conecte com o próprio corpo, o que pode resultar em uma maior sensação de autoestima e confiança. O autoconhecimento gerado por esse momento também contribui para uma percepção mais saudável do próprio corpo e sexualidade. É importante destacar que a masturbação não é uma cura para questões psicológicas mais profundas, como a depressão grave, mas pode ser uma ferramenta adicional no processo de cuidado com a saúde mental. Ela funciona como um complemento à terapia, ao exercício físico e a outros hábitos saudáveis que promovem o equilíbrio emocional. Portanto, ao praticar a masturbação de forma equilibrada e com atenção plena, você pode não só melhorar a saúde física, mas também cultivar uma mente mais saudável e resiliente. Embora a masturbação seja uma prática pessoal e individual, ela pode ter um impacto positivo no relacionamento íntimo com o parceiro. Muitas vezes, a masturbação é vista como algo que compete com a vida sexual a dois, mas, na verdade, ela pode melhorar a dinâmica do relacionamento quando bem compreendida e comunicada. Primeiramente, ela pode ser uma ferramenta para melhorar a comunicação entre o casal. Ao conversar sobre as preferências individuais e o que excita cada um, ambos podem se sentir mais à vontade para explorar a intimidade juntos. A masturbação pode até mesmo ser integrada ao sexo a dois, seja como um prelúdio, um momento compartilhado ou uma forma de explorar fantasias e desejos sem pressão. Além disso, a masturbação também pode aliviar tensões sexuais e diminuir a ansiedade de desempenho. Isso é especialmente benéfico em momentos em que um dos parceiros pode não estar tão disposto ou quando há uma diferença de libido entre os dois. Ela permite que ambos mantenham uma vida sexual satisfatória sem cobranças, além de promover maior entendimento sobre as necessidades e limites do parceiro. A chave para que isso funcione bem é a abertura e a ausência de julgamentos. Quando o casal está disposto a falar sobre suas necessidades e aceitar a masturbação como uma prática saudável, ela pode ser uma poderosa aliada na relação sexual e afetiva. Transformar a masturbação em um hábito saudável e integrado ao seu ciclo de bem-estar é uma maneira eficaz de garantir que ela seja benéfica para a sua saúde física e emocional. Para que isso aconteça, é essencial entender o equilíbrio entre prazer, autocuidado e disciplina, criando uma prática regular, sem excessos. A chave está em perceber a masturbação como uma forma de pausa ou reset para o corpo e a mente. Em vez de associá-la à culpa ou à fuga de emoções,
Ela pode ser vista como uma prática de autocuidado, similar à meditação ou ao exercício físico. Ao torná-la parte da sua rotina, você cria um ciclo de bem-estar. Prazer, alívio do estresse, aumento da disposição e do foco e, consequentemente, mais equilíbrio emocional. Uma maneira prática de integrar a masturbação ao seu dia a dia é reservando um momento específico para isso, onde você possa estar tranquilo, sem pressa e com a mente relaxada. Isso não só ajuda a criar um hábito saudável, mas também garante que você não esteja usando a masturbação como uma distração imediata de problemas. Além disso, ao tornar isso um hábito, você melhora a conexão com seu corpo e suas necessidades. E quando feito com moderação e atenção, a masturbação pode ser uma prática enriquecedora, contribuindo para um ciclo constante de bem-estar e saúde. A disfunção erétil é um problema comum que afeta muitos homens em diferentes idades, e suas causas podem ser variadas, desde fatores psicológicos até condições físicas. No entanto, uma prática saudável e equilibrada de masturbação pode ajudar a prevenir a disfunção erétil ao manter a função sexual do corpo ativa e saudável. A masturbação regular, quando praticada de maneira moderada e consciente, pode melhorar a circulação sanguínea na região pélvica e fortalecer a resposta sexual do corpo. Esse movimento ajuda a manter a elasticidade e a saúde dos vasos sanguíneos no pênis, promovendo uma melhor função erétil. Além disso, a prática pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, dois dos maiores vilões da disfunção erétil, ao liberar endorfinas, que induzem sensação de prazer e relaxamento. A masturbação também pode contribuir para a prevenção da DE, ao melhorar a conexão com o próprio corpo. Ao entender melhor suas reações sexuais e o que te excita, você pode aumentar sua confiança sexual, o que, por sua vez, pode reduzir a pressão durante o sexo com um parceiro, ajudando a prevenir os episódios de disfunção erétil relacionados a problemas de desempenho. Entretanto, é importante lembrar que, para prevenir a DE de forma eficaz, a masturbação deve ser equilibrada, sem se tornar um hábito excessivo. A combinação dessa prática com um estilo de vida saudável, incluindo exercícios físicos e alimentação adequada, pode ter um impacto positivo significativo. Chegamos ao final dessa jornada, mas o que aprendemos aqui é apenas o começo de uma transformação. A masturbação, quando vista como parte de um autocuidado consciente, pode ser uma ferramenta poderosa para a saúde da sua próstata, para o equilíbrio emocional e para uma vida sexual mais saudável e satisfatória. A verdade é que, como homens, muitas vezes nos vemos presos em mitos e tabus que nos afastam do nosso próprio corpo, da nossa sexualidade e, mais importante ainda, da nossa saúde. Mas ao desmistificar esses temas e incorporar práticas saudáveis como a masturbação responsável, estamos assumindo o controle do nosso bem-estar, com base no conhecimento e na autocompreensão. Lembre-se, o equilíbrio é a chave. Não se trata de uma prática excessiva ou compulsiva, mas de uma integração consciente à sua vida, respeitando os sinais do seu corpo. O prazer não precisa ser visto como algo negativo, mas como parte do seu cuidado e do seu equilíbrio emocional. Ao longo do caminho, também não podemos esquecer da importância de exames regulares e de uma consulta aberta com um profissional de saúde. Eles são aliados indispensáveis na prevenção e no cuidado da sua saúde íntima. Agora, com essas ferramentas e o conhecimento adquirido, você está mais preparado para viver uma vida sexual e íntima mais plena e saudável, sabendo que a verdadeira força está em ouvir e cuidar de si mesmo.